O ar no terminal internacional sempre carregou um cheiro peculiar de querosene de aviação e o suor frio do nervosismo humano. Para o agente Santos, esse era o aroma que definia sua vida. Parado diante da esteira principal de inspeção, ele ajustou o nó da gravata com mãos firmes. Hoje não era apenas mais um turno comum. Era o seu último dia de serviço, após 30 longos anos patrulhando as fronteiras invisíveis entre o céu e a terra. Seu olhar permanecia tão afiado quanto uma navalha, ignorando o peso dos anos. O som incessante das esteiras metálicas e o bip monótono dos detectores formavam a trilha sonora de sua existência, uma sinfonia de vigilância que ele estava finalmente pronto para abandonar. No entanto, o aeroporto parecia sentir que ele estava partindo, e o destino reservara surpresas finais para testar sua alma antes do descanso. O primeiro incidente da manhã começou com uma confusão estranha no portão de embarque. Uma mulher jovem empurrava uma cadeira de rodas com o que parecia ser um homem idoso, pálido e imóvel, enrolado em cobertores pesados apesar do calor. A intuição de Santos apitou imediatamente. Ao abordar a dupla, a mulher insistiu com voz trêmula que o pai estava apenas dormindo profundamente após tomar um sedativo forte para o voo. Santos aproximou-se e tentou encontrar o pulso do passageiro, mas não havia batimento ou calor emanando daquela pele. Ao remover a manta, a equipe revelou algo grotesco, um boneco de silicone hiperrealista. O horror não estava na aparência, mas no que o interior escondia. O boneco fora meticulosamente escavado para transportar centenas de microchips ilegais e protótipos de órgãos eletrônicos. O passageiro de silicone era um cavalo de Troia moderno, o primeiro sinal de que aquele dia seria surreal e perigoso. Poucas horas depois, o monitor do raio-x revelou formas orgânicas perturbadoras escondidas em uma remessa de cerâmicas artísticas. O passageiro jurava que eram apenas réplicas históricas, mas Santos solicitou a abertura dos potes com autoridade. Ao quebrar o selo de argila de um dos vasos, o cheiro de mofo e terra antiga invadiu a sala de inspeção. Escondidos sob camadas de serragem, estavam crânios humanos reais, amarelados pelo tempo e com marcas de rituais desconhecidos. Não eram réplicas de gesso, mas restos mortais saqueados de sítios arqueológicos, transformados em mercadoria por colecionadores sem escrúpulos. A frieza com que as pessoas tratavam a vida e a morte nunca deixava de causar náuseas ao veterano, mesmo após 3 décadas no cargo vigiando os porões do mundo. Antes que ele pudesse processar o choque, um homem que caminhava de forma robótica pelo terminal chamou sua atenção. Ele parecia desconfortável a cada passo. Na revista íntima, o segredo rastejante foi exposto de forma chocante. Por baixo de suas calças largas, dezenas de pequenas bolsas de nylon estavam amarradas às suas coxas. Dentro delas, cobras exóticas e venenosas se contorciam freneticamente, lutando por oxigênio. O calor do corpo as mantinha ativas, criando um perigo mortal para todos a bordo. Santos observou os animais sendo resgatados, pensando em como a ambição cega levava os homens a se tornarem prisões ambulantes para a vida selvagem. A loucura atingiu o ápice quando uma carga declarada como sucata foi barrada por uma discrepância de peso inexplicável. Santos coordenou a inspeção técnica, notando um brilho brilhante e estranho sob a graxa preta. Após uma raspagem superficial, a verdade reluziu intensamente. O motor inteiro havia sido fundido em ouro sólido e pintado para parecer ferro velho e sujo. Eram milhões de dólares disfarçados de lixo, uma tentativa audaciosa de movimentar fortunas além das fronteiras. Santos sentou-se por um instante, percebendo que a ganância humana não tinha limites para o mal que pudesse ser contida apenas por scanners tecnológicos. Enquanto seus olhos vagavam pelo depósito, uma mala antiga, de couro gasto e fechos enferrujados, chamou sua atenção no canto mais escuro da sala. Era uma peça que ele reconheceria em qualquer lugar. Uma mala que o assombrava desde o seu primeiro ano de carreira, ligada a um caso terrível que ele nunca conseguiu resolver. Um arrepio percorreu sua espinha ao notar que a etiqueta de identificação parecia recente e manuscrita. O passado estava voltando para cobrar sua dívida final antes que ele pudesse cruzar a porta de saída definitivamente.
Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. O mistério que aquela mala carregava prometia transformar o último dia de Santos no mais perigoso de toda a sua jornada profissional. O mistério daquela mala antiga, com seu couro desgastado e a aura de um passado mal resolvido que o assombrava há décadas, ainda latejava na mente do agente Santos, mas o ritmo implacável do terminal internacional não permitia o luxo da contemplação. O entardecer trouxe consigo uma tempestade elétrica que parecia espelhar a tensão crescente no saguão de embarque. De repente, as luzes do teto oscilaram violentamente antes de se apagarem por completo em vários setores estratégicos. Um zumbido eletrônico agudo percorreu as paredes e o sistema de ventilação soltou um último suspiro metálico. A queda de energia parcial mergulhou o aeroporto em um estado de penumbra cinzenta e inquieta, onde apenas as luzes de emergência lançavam um brilho alaranjado e fantasmagórico sobre a multidão. Santos, imperturbável, manteve sua posição central na alfândega. Ele sabia que a escuridão era a melhor aliada daqueles que carregam segredos proibidos. Enquanto sua equipe mais jovem tateava em busca de lanternas e tentava reiniciar os sistemas digitais com dedos trêmulos, o veterano confiava em seus outros sentidos, aguçados por 30 anos de vigilância. O cheiro de ozônio misturado ao querosene era forte no ar. No meio daquela confusão, um jovem agente interceptou uma caixa de papelão colorida que, à primeira vista, continha apenas blocos de montar e brinquedos infantis inocentes. Santos aproximou-se ao notar a hesitação do colega diante da imagem distorcida no scanner manual de baixa potência. Ao abrir a embalagem plástica de um robô de brinquedo, o que surgiu não foi um mecanismo de engrenagens, mas algo que parecia ter sido arrancado de um pesadelo arqueológico. Enrolada em fragmentos de linho milenar e coberta por uma poeira que cheirava a séculos de isolamento, estava uma mão de múmia egípcia autêntica. Os dedos estavam retorcidos em um último gesto de agonia, com as unhas preservadas pela técnica de embalsamamento que desafiara os milênios. Era um artefato sagrado, uma peça de história inestimável arrancada de seu repouso eterno, para satisfazer o capricho de algum colecionador de curiosidades macabras no mercado negro. A atmosfera pesada tornou-se ainda mais opressiva quando o setor de bagagens de mão sinalizou um risco iminente. Um grupo de passageiros, alegando serem trabalhadores de uma empresa florestal, tentava embarcar com malas rígidas e excessivamente pesadas. Ao abrir as travas sob a luz instável das lanternas, Santos deparou-se com o brilho ameaçador de lâminas dentadas. Eram motosserras industriais de grande porte, completas e prontas para o uso. O perigo, no entanto, não residia apenas no potencial destrutivo das correntes afiadas, mas no fato de que os tanques de combustível estavam completamente cheios. O odor forte e volátil de gasolina invadiu o ambiente confinado, um lembrete vívido de que uma simples faísca ou a descompressão natural em altitude poderiam transformar o avião em uma bola de fogo sobre o oceano. A negligência daqueles homens era um soco no estômago de Santos, que via a segurança de centenas de vidas ser jogada à sorte por pura conveniência. Não demorou para que o próximo absurdo cruzasse seu caminho. Um passageiro, vestindo uma jaqueta pesada e volumosa demais para o clima abafado do terminal, caminhava com movimentos rígidos e hesitantes. Santos percebeu um tremor rítmico e estranho sob o tecido grosso do casaco. Ao ordenar a revista imediata, a verdade rastejante e desesperada foi revelada. Costurados meticulosamente no forro interno da vestimenta, dezenas de pombos raros estavam presos em pequenos compartimentos de malha. As aves, exaustas pelo calor e com os bicos amarrados para que seus pios não fossem ouvidos, eram espécimes exóticos destinados a coleções particulares. O olhar de Santos cruzou com o do contrabandista, e ele viu ali apenas o vazio da ganância, que trata seres vivos como mercadoria descartável, sem qualquer resquício de empatia. O fluxo de bizarrias parecia seguir uma maré invisível e implacável naquele último turno. Uma mulher de postura aristocrática foi barrada repetidamente pelo detector de metais. Após uma inspeção minuciosa na sala reservada, a equipe descobriu o que estava causando o alerta persistente.
Sob as camadas de seda de suas roupas de grife, a passageira usava um cinto de castidade de ferro antigo, uma peça de museu genuína, inteiramente cravejada com diamantes brutos e rubis de um vermelho profundo, que pareciam sangue coagulado sob a luz da lanterna. O objeto era uma relíquia medieval de valor incalculável, sendo usado como uma armadura de luxo para evadir leis internacionais de proteção ao patrimônio histórico. Santos observava seus subordinados com uma ponta de melancolia. Eles eram rápidos com os softwares e conheciam cada código de infração, mas careciam da intuição visceral que só as décadas de serviço poderiam esculpir na alma de um homem. Eles confiavam cegamente no que a tela digital dizia, enquanto Santos confiava no que o ar, o cheiro e o peso do silêncio lhe contavam. Ele sentia que algo muito maior e mais sombrio estava se movendo nas sombras criadas pela falha elétrica. A tensão era quase física, um peso no peito que ele não conseguia ignorar. De repente, o rádio em seu ombro explodiu em uma cacofonia de vozes urgentes e estática furiosa. Um alerta de segurança máxima, o código vermelho mais temido da hierarquia aeroportuária, ecoou por todos os canais de comunicação. Algo terrivelmente perigoso havia sido detectado na área de cargas do terminal internacional, e o sonho de uma aposentadoria tranquila parecia agora um horizonte distante, enquanto o perigo real começava a mostrar suas garras sob as luzes de emergência. O sinal de alerta máximo reverberava pelas paredes de metal do terminal. O protocolo de bioterrorismo fora acionado subitamente, e o pânico silencioso começou a se espalhar entre os agentes. O ar cheirava a medo e eletricidade estática enquanto as luzes de emergência continuavam a girar incessantemente. Enquanto a multidão de passageiros era contida por cordões de isolamento e vozes autoritárias ecoavam pelos alto-falantes exigindo calma, Santos mantinha seus olhos fixos na esteira de bagagens pesadas. O primeiro item que chamou sua atenção naquele caos foi uma caixa de madeira bruta, que exalava um odor acre de decomposição misturado a produtos químicos industriais. Ao abrir a tampa pregada com pressa, ele encontrou carcaças de tatus taxidermizados. No entanto, ao tocar em um dos animais secos, Santos sentiu que o peso era artificial e excessivo para um corpo preservado. Com um estilete, ele rasgou o couro endurecido da barriga do animal, revelando pacotes de pó branco prensado que substituíam completamente as entranhas dos tatus. Era uma forma cruel e grotesca de contrabando, uma profanação da natureza para alimentar o vício humano. E Santos sentiu uma náusea familiar subir pela garganta. Logo atrás daquela caixa, um homem de meia-idade tentava passar pela inspeção com o que parecia ser uma panela de pressão industrial, excessivamente grande e com soldas que pareciam reforçadas demais para um simples utensílio de cozinha. Santos, desconfiado da estrutura e de uma válvula que não parecia ter qualquer função culinária lógica, ordenou a desmontagem imediata em uma área isolada. O que descobriram não era uma panela, mas sim um canhão de arroz artesanal modificado. Era uma arma capaz de disparar projéteis metálicos usando um sistema complexo de ar comprimido, camuflada sob a aparência de um objeto doméstico inofensivo. A engenhosidade voltada para a destruição nunca deixava de surpreender e amargurar o veterano. A próxima descoberta, no entanto, foi ainda mais perturbadora para o espírito de Santos. Em uma mala de couro sintético, vários frascos de vidro grosso cheios de um formol amarelado guardavam algo macabro. Eram fetos de espécies raras e em extinção. Havia pequenos macacos, filhotes de felinos selvagens e répteis exóticos, todos destinados ao submundo do mercado negro de medicina alternativa. Santos sentiu um nó apertar seu estômago. A humanidade parecia estar perdendo a própria alma em troca de curas milagrosas e lucros fáceis obtidos sobre a morte da inocência selvagem. Santos sentiu o peso dos seus 30 anos de serviço em cada vértebra enquanto processava aquela crueldade. Enquanto a equipe lidava com o registro desses frascos, Santos notou uma mala de mão estufada com dezenas de rolos de papel higiênico. Parecia apenas a precaução exagerada de um viajante hipocondríaco, até que ele decidiu desenrolar o primeiro deles. O que caiu no chão não foi apenas papel, mas milhões em notas de alta denominação que estavam meticulosamente enroladas no centro de cada rolo.
Era uma técnica clássica de lavagem de dinheiro que apostava no desinteresse e no tédio dos agentes por itens de higiene pessoal tão mundanos. O volume de dinheiro era obsceno, escondido sob a aparência da trivialidade. Foi exatamente nesse momento de descoberta que Santos percebeu algo profundamente errado no monitor de raio-x operado pelo colega mais novo. O equipamento estava configurado para ignorar densidades específicas que deveriam, obrigatoriamente, disparar os alarmes automáticos do sistema. Santos observou o rapaz discretamente por trás das divisórias de acrílico. Ele via o suor escorrendo pela nuca do jovem agente e a forma quase mecânica como suas mãos tremiam ao validar etiquetas de bagagens suspeitas sem passar pelos filtros de segurança necessários. A intuição de 30 anos gritou em sua mente. O verdadeiro perigo não estava apenas escondido nas malas, mas estava infiltrado dentro da própria farda da instituição. Santos aproximou-se lentamente. Ele não gritou nem fez alarde. O veterano sempre preferira o peso esmagador do silêncio e do olhar fixo. Com um movimento firme e deliberado, Santos bloqueou o teclado do console de monitoramento, interrompendo a sequência de aprovações automáticas. O colega empalideceu instantaneamente enquanto tentava evitar o contato visual. "Por que você está deixando essas sombras passarem, filho?" perguntou Santos com uma voz baixa que carregava a decepção profunda de um pai diante de uma traição imperdoável. O jovem agente olhou ao redor, desesperado, antes de sussurrar com a voz embargada que o sistema todo era corrupto e que ele estava apenas pegando sua parte. Ele revelou entre soluços contidos que o dinheiro servia para pagar o tratamento caríssimo de sua filha pequena, que definhava em um leito de hospital. Santos viu-se diante de um dilema moral devastador. A lei que ele jurou proteger contra a vida desesperada e o amor de um pai por sua criança. O colega, agora com os olhos injetados de raiva e medo, confrontou-o abertamente, alegando que Santos era apenas um dinossauro moral em um mundo onde a sobrevivência exigia a quebra de todas as regras. O confronto final entre o dever e a compaixão estava apenas começando, enquanto o alerta de segurança máxima continuava a pulsar no teto do terminal. O terminal internacional, outrora um organismo de movimento constante e ordenado, transformou-se subitamente em uma fortaleza sob um cerco invisível. O som metálico das travas de segurança fechando-se em uníssono ecoou como um veredito definitivo por todo o saguão. O lockdown fora instaurado, e a atmosfera de incerteza pairava como uma névoa densa sobre a equipe. Santos permanecia estático, o olhar fixo no colega mais novo que confessara sua traição. O dilema que agora corroía a alma do veterano era mais pesado do que qualquer bagagem ilícita que ele já tivesse revistado em 3 décadas. De um lado, a rigidez inabalável do dever. Do outro, o rosto suado de um homem movido pelo amor desesperado de um pai que via sua filha única definhar em um leito de hospital. A luz vermelha de emergência banhava o rosto de ambos com um tom escarlate, transformando o posto de inspeção em um cenário de julgamento silencioso e devastador. A tensão foi interrompida pelo clamor vindo de um dos portões laterais, onde o isolamento forçado gerava atritos violentos entre passageiros e guardas. Um grupo tentava furar o bloqueio empurrando uma cadeira de rodas antiga. Nela, um idoso parecia mergulhado em um sono profundo, com um chapéu de feltro sobre os olhos. Santos, cuja intuição fora lapidada por 30 anos de observação meticulosa, notou algo errado na cadência daquele descanso. O peito do homem não subia com a respiração. Não havia o micromovimento das pálpebras do sono real. Ao pousar os dedos sobre a carótida do passageiro, Santos encontrou apenas o silêncio gélido da morte. Era o 13º item. Um cadáver sendo contrabandeado como um passageiro comum. A família, em um misto de luto e desespero financeiro, tentava evitar as taxas proibitivas de transporte funerário, tratando o corpo como um fardo clandestino. O horror não residia na malícia, mas na triste degradação da dignidade humana diante da pobreza absoluta. Enquanto a equipe lidava com o choque do falecido na cadeira de rodas, uma nova descoberta macabra emergia de uma bagagem de mão abandonada. Ao abrir uma caixa de isopor rotulada como Iguarias Gourmet,
Santos encontrou dezenas de potes de vidro que deveriam conter geleia de frutas. No entanto, ao erguer um dos frascos contra a luz, ele não viu polpa de fruta, mas a clareza translúcida de um líquido onde boiavam globos oculares humanos. Eram olhos reais, com íris de diversas cores, encarando o vazio de dentro das jarras. O mercado negro de amostras biológicas mostrava sua face mais grotesca, e Santos sentiu um calafrio que nenhuma temperatura de ar-condicionado poderia explicar. Cada jarra era um testemunho mudo da crueldade silenciosa que viajava secretamente sob os pés dos passageiros. Uma coleção de olhares que nunca mais veriam a luz do sol. A sucessão de eventos surreais não dava trégua à mente cansada do veterano. O 15º item surgiu na forma de uma mochila de rodinhas que parecia ter vida própria, emitindo um som abafado de luta por oxigênio. Ao abri-la, Santos deparou-se com um filhote de tigre, pesadamente sedado, mas que começava a despertar de seu torpor. O animal estava espremido entre roupas velhas, uma pequena vítima da ganância, que não respeitava nem as espécies mais majestosas do planeta. A fúria de Santos cresceu, mas ele precisou contê-la quando o perigo se tornou explosivo. Um turista portava 4 granadas de mão reais em sua mala. Ele insistia que eram apenas lembranças inofensivas de guerra, sem compreender que aqueles artefatos poderiam transformar o terminal em uma cratera fumegante em segundos. Nesse momento de crise absoluta, Santos compreendeu que sua experiência era o único dique que impedia a inundação completa do pânico. Com uma calma autoritária, ele assumiu o comando, organizando a evacuação e instruindo os agentes sobre como manusear o material bélico. Ele era o centro gravitacional daquele caos. No entanto, ao retornar ao monitor de raio-x para uma última verificação, Santos paralisou. Uma maleta metálica solitária apareceu na tela, e o que ela continha desafiava qualquer classificação lógica. Não era metal, não era matéria orgânica, nem tecnologia que ele tivesse visto em 30 anos. O objeto parecia pulsar ritmicamente, uma massa informe que parecia absorver a radiação em vez de refleti-la. O mistério que Santos carregava desde o início de sua carreira parecia estar materializado ali, naquela tela cinzenta, aguardando para ser revelado no clímax final de sua última jornada. Santos aproximou-se da maleta metálica que pulsava no monitor como se possuísse um coração próprio. O metal frio da carcaça parecia vibrar sob as pontas de seus dedos, um contraste brutal com o calor sufocante que subitamente preencheu a sala de inspeção. Ele ignorou os protocolos padrão de distanciamento, movido por uma urgência que transcendia as regras escritas nos manuais de segurança. Ao forçar o fecho pressurizado, um sibilo seco de ar comprimido escapou, liberando um odor químico adocicado que imediatamente atacou seus sentidos. Dentro, envolto em um suporte de acrílico transparente e iluminado por luzes de um azul gélido, estava o 17º item, um coração humano. O órgão não estava apenas preservado para transporte. Ele estava conectado a eletrodos e pequenos tubos que o mantinham em um estado de animação constante, contraindo-se e expandindo-se com uma vitalidade mecânica e assustadora. Era uma engrenagem biológica operando fora do corpo, um passageiro sem nome destinado a algum comprador anônimo, nas sombras do mercado negro de transplantes. Ao lado dessa abominação médica, repousavam 3 garrafas de vinho de aparência aristocrática, com rótulos de uma vinícola francesa extinta há décadas. Santos, ao tentar movê-las para entender a profundidade da carga, sentiu um peso desproporcional e uma temperatura anormal que emanava através do vidro escuro. Foi nesse instante que o dosímetro em seu peito, um pequeno aparelho que raramente emitia qualquer som em 30 anos de carreira, começou a gritar em um tom estridente e frenético. O 18º item era uma sentença de morte invisível. As garrafas não continham álcool, mas isótopos radioativos concentrados, protegidos de forma precária por uma camada interna de chumbo que agora apresentava fissuras microscópicas. O perigo invisível saturava o ar da pequena sala, transformando a zona de inspeção em uma câmara de radiação letal que colocava em risco não apenas os agentes presentes, mas os milhares de civis que ainda aguardavam o fim do lockdown nos portões de embarque. O caos sensorial intensificou-se quando Santos descobriu,
oculto sob um compartimento falso revestido de cobre na base da mala, o 19º item. Um complexo equipamento de espionagem e interferência eletromagnética. Era uma peça de engenharia pesada, com válvulas de vácuo e fiação de prata que pareciam ter sido recuperadas de um laboratório da Guerra Fria e modernizadas para sabotagem terrorista. No momento em que o dispositivo foi totalmente exposto à luz, as lâmpadas fluorescentes do teto oscilaram violentamente, e todos os terminais de comunicação do aeroporto foram inundados por um ruído branco ensurdecedor. O aeroporto estava agora eletronicamente cego e isolado do mundo exterior. Uma ilha de silêncio tecnológico. Santos ergueu os olhos e encontrou o colega mais novo parado junto à porta. Uma sombra de homem, cujo uniforme parecia subitamente grande demais para seu porte vacilante e derrotado. O confronto final era inevitável. E o silêncio entre os dois homens era mais pesado do que a própria ameaça radioativa que os cercava. Santos caminhou em direção ao traidor, com a tristeza profunda de um mestre que vê seu pupilo mergulhar no abismo da corrupção. O jovem agente desabou, as mãos cobrindo o rosto enquanto as palavras saíam de forma entrecortada. Ele falou sobre a filha doente, sobre os tratamentos experimentais que custavam pequenas fortunas por semana, e sobre a proposta irrecusável de um homem sem rosto que o encontrou no estacionamento. Ele alegou que fora instruído apenas a facilitar a passagem de uma maleta específica, sem nunca imaginar que o conteúdo fosse capaz de gerar uma catástrofe de proporções globais. Santos sentiu uma pontada de compaixão misturada com o horror ético. Ele compreendia o amor desesperado de um pai, mas o preço daquela salvação individual era a potencial destruição de milhares de inocentes. O drama familiar foi interrompido por um som mecânico que gelou a alma de ambos. Das garrafas de vinho, um bip eletrônico começou a acelerar ritmicamente, acompanhado por uma luz vermelha que pulsava na base da maleta metálica. O cronômetro de um sistema de dispersão automático fora ativado pelo manuseio da carga, e os sensores indicavam que o material radioativo estava prestes a ser pulverizado no sistema de ventilação central do terminal. O vazamento era iminente, e o último dia de serviço de Santos transformava-se em uma corrida desesperada contra uma nuvem invisível de morte que não admitia erros. O bip do cronômetro martelava nos ouvidos de Santos como o tic-tac de um veredito final. Ele sabia que o tempo para protocolos externos havia se esgotado completamente. Olhou para o colega mais novo, cujas mãos tremiam tanto que ele sequer conseguia segurar a própria lanterna tática. O medo do jovem era visceral, um terror que transcendia a ganância e se tornava puro instinto de sobrevivência diante daquela ameaça invisível. Santos, porém, sentia uma calma gélida que apenas 30 anos na linha de frente poderiam proporcionar a um homem. Ele não hesitou. Ignorando os avisos estridentes do dosímetro que vibrava contra seu peito, ele agarrou a maleta metálica com as mãos nuas. O calor que emanava do objeto era uma febre industrial que parecia querer derreter sua própria pele, mas ele fechou os dedos com força sobre a alça de aço frio e pesado. Santos correu em direção à câmara de contenção reforçada, um abrigo blindado de chumbo e concreto nos fundos da sala de inspeção. Cada passo parecia um esforço monumental, como se a radiação estivesse tornando o ar espesso e denso como o mercúrio. Ele já sentia o gosto metálico na boca e uma pontada aguda atrás dos olhos. Sinais claros de que seu organismo pagava o preço daquela exposição direta. Ao trancar a pesada porta hidráulica do isolamento, o silêncio que se seguiu foi absoluto. O perigo de dispersão radioativa no sistema de ventilação central fora neutralizado. Ele havia salvado o terminal, mas o custo para sua própria saúde era uma incógnita que ele preferia não calcular naquele instante de pura adrenalina. Antes que os sistemas automáticos de descontaminação fossem ativados, um compartimento lateral da maleta, oculto por uma placa de chumbo, abriu-se com um impacto no chão. Ali estava o 20º item, o objeto que finalmente daria sentido a todo aquele horror tecnológico. Não era uma arma, nem drogas ou joias. Eram centenas de cartas de amor manuscritas, com o papel amarelado e as bordas gastas pelo manuseio constante, acompanhadas por fotografias em preto e branco de uma família que não existia mais.
Eram rostos sorridentes em meio aos escombros de uma cidade devastada pela guerra. Imagens de crianças que carregavam nos olhos a mesma melancolia que Santos sentia agora. Aquela era a maleta do destino. O contrabando do material perigoso era apenas o meio cruel que uma rede criminosa encontrou para financiar a fuga de refugiados de um conflito esquecido. A complexidade do mundo desabou sobre ele. O mal estava ligado a um sofrimento humano tão profundo que a lógica de certo e errado parecia insuficiente. Quando a equipe tática e os médicos entraram na sala, encontraram Santos sentado no chão de metal, segurando uma daquelas fotos com uma reverência silenciosa. O colega traidor foi levado algemado, seu choro abafado ecoando pelos corredores. Santos o observou passar e, por um breve momento, seus olhares se cruzaram. Não havia ódio nos olhos do veterano. Apenas uma compreensão devastadora sobre as escolhas que o desespero impõe. Ele se aproximou dos oficiais e, com uma voz firme, deu seu depoimento, garantindo que os motivos do jovem fossem registrados. Ele prometeu a si mesmo que usaria seus contatos de 30 anos para garantir que a filha do traidor recebesse o tratamento médico necessário através de canais legais, transformando aquele ato de corrupção em uma oportunidade de redenção real para uma família destruída pela guerra. O sol surgiu no horizonte, tingindo as pistas de pouso de laranja. Santos caminhou lentamente até o balcão de segurança, onde tantos turnos haviam terminado. Com um gesto solene, retirou sua insígnia de metal, a estrela gasta que simbolizava seu dever, e a deixou sobre o mármore frio. Não houve cerimônia, apenas o som de uma turbina aquecendo para a primeira decolagem do dia. Ele atravessou as portas de vidro e sentiu o ar fresco da manhã atingir seu rosto cansado. Olhando para trás, viu as luzes do terminal brilhando como um farol para milhares de almas e suas malas carregadas de segredos. Santos sorriu. Sua vigília terminara. Ele não era mais o guardião da fronteira, mas um homem livre, que compreendia que a vida era vasta demais para ser contida em um monitor de raio-x. Seu legado não estava nos itens confiscados, mas na humanidade que ele conseguiu preservar em meio ao caos. Ele caminhou para o estacionamento, pronto para ser apenas mais um passageiro no grande terminal da existência.